O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, ele começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar a Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Filipe Neri tinha uma prática que sempre quando alguém confessasse um falso testemunho, ele mandava depenar uma galinha, jogando as penas pela cidade, e depois mandava a pessoa recolher todas as penas, o que é impossível. Depois que você depena uma galinha, e o vento levou as penas, você não consegue mais recolhê-las. E ele pedagogicamente ensinava o quão perverso é o falso testemunho. Muitas vezes a gente foca a nossa confissão só em pecados pessoais. E claro, os nossos pecados pessoais, como qualquer pecado, deve ser confessado. Só que o pecado pessoal, que a gente faz no silêncio do nosso escondido, a gente pode se ver com Deus, a gente não prejudica ninguém, a não ser nós mesmos. Mas o pecado contra o outro a gente precisa observar muito, porque facilmente a gente fala dos outros, a gente faz a língua trabalhar, a gente fala coisas sem necessidades, a gente destrói uma imagem de uma pessoa, que depois a gente não consegue mais fazer com que as pessoas voltem a pensar bem daquela pessoa que a gente desnecessariamente falamos o mal. Às vezes para nos justificar, culpando o outro, às vezes falamos coisas sem necessidades, E a gente viu o que o anjo do Senhor vai fazer, como disse o profeta Daniel, com os perversos. Vai ser rachado ao meio, aquele que vive falando dos outros, falando desnecessariamente, principalmente para conseguir os seus objetivos, como aqueles dois velhos que abusavam das filhas de Israel, e porque eram idosos, anciãos, todo mundo acreditava. Então, se usando inclusive da prerrogativa do respeito pela idade, a terceira idade, para poder praticar sua maldade. Então,
outro ensinamento, né, que já o poeta dizia: os canalhas também envelhecem, né? Pessoas ruins também envelhecem. Se nós não nos trabalharmos, todos os nossos vícios que não foram trabalhados lá quando a gente é jovem, piora quando a gente fica idoso. O idoso tem duas possibilidades: ou fica péssimo ou fica santo, depende do que ele cultivou a vida dele. E aqui Jesus, que nos dá um testemunho ainda melhor, maior. Não só não podemos criticar, falar mal dos outros, não só podemos também, como também não devemos expor o pecador. Quando todo mundo queria expor aquela mulher para apedrejá-la, até para colocar Jesus em uma situação difícil, ele diz aquilo que nós vamos celebrar na Páscoa: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o único que ficou lá era o único sem pecado, que era Jesus. E ele, ao invés de atirar a pedra, ele perdoou a mulher, que é o que nós vamos celebrar na Semana Santa. Ao invés de ele nos julgar, ele deu a vida para nos salvar. Então, não só não podemos levantar falso testemunho, como também não podemos ter esse caráter ruim de ficar expondo os pecados do outro, porque eu também tenho pecado, eu também necessito da misericórdia de Deus. Então, que esse final desse tempo da Quaresma nos ajude a isso, porque às vezes até nas confissões, quando a gente vai se confessar, ao invés de nós falarmos do nosso pecado, fala do outro. Muitas vezes o padre tem que cortar: só, filha, você tem que confessar o teu pecado. Ah, porque o meu marido, ah, porque o meu filho, ah, porque não sei quem. Não é o teu pecado. Direção espiritual, venha outro dia. Então a gente tem essa mania de se justificar colocando os outros. Então, que esse final da Quaresma nos ajude a trabalhar o nosso coração, para jamais levantar falso testemunho. E nem se a gente souber de algo que alguém fez, não cabe a nós expor a pessoa. Que a gente haja como Jesus agiu conosco, com misericórdia. Porque se os nossos pecados fossem expostos, certamente a gente sentiria muita vergonha. Então não tem o porquê expor o dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.